Agora, vamos tirar totalmente a chave agora, tá bom? Nós vamos falar sobre metodologia ágil. O que é metodologia ágil, né? Então, nós convidamos o Dr. Caio Diabim para compartilhar um pouco da experiência dele sobre essa metodologia, né? Então, ele vai falar a experiência dele na utilização dessas metodologias nos processos administrativos e assistenciais aqui do HC, tá bom? O Dr. Caio Diabim, ele é vice-diretor do Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e Sistema de Saúde aqui do Hospital das Clínicas, que é o PROASA. Ele foi o vencedor, tá, gente? Vencedor do primeiro MIT Hacking Medicine do Brasil em 2020, na categoria Atenção Primária e Telemedicina, HackMed. E entre junho de 2019 e março de 2020, ele atuou como diretor de Operações e Tecnologia da Informação do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Ele foi responsável pela implementação do sistema TASI, Central de Regulação, gestão de leitos e agendamento, tá? E hoje ele está aqui no HC como vice-diretor do PROASA, trabalhando com residentes, e vamos assistir a palestra do Dr. Caio Bim. Obrigada. Olá, meu nome é Caio Bim, estamos hoje para falar da aula Aplicação de Metodologia Ágil nos Processos Administrativos e Assistenciais. Case do PROASA. Preparamos uma aula em formato de PowerPoint, onde possamos explanar melhor sobre este tema. Bom, vamos falar sobre a aplicação de metodologia ágil nos processos administrativos e assistenciais. A nossa agenda de hoje prevê uma breve introdução sobre o tema. Vamos falar sobre os personagens do Scrum, os artefatos, eventos, um pouco sobre o PROASA, o programa pelo qual eu sou vice-diretor, e a aplicação dessa metodologia na prática aqui com nossos alunos. Escolhemos para falar da metodologia ágil o Scrum, que é um framework utilizado desde 1990 e presente em mais de 60% de gerenciamento de projetos ágeis. Mas o que é um Scrum? Scrum é um framework dentro do qual você pode empregar vários processos ou técnicas. Ele é leve, simples de entender e muito difícil de dominar. Eu costumo dizer que ele não é um processo ou uma técnica, é uma filosofia. Vocês vão perceber que ao longo dessa apresentação há muita informação detalhada no próprio slide. Então, não vou detalhar tanto sobre a metodologia Scrum em si, para dar mais tempo de falar da sua aplicação aqui no PROASA. Para dar continuidade, eis aqui um desenho ao lado direito do slide para exemplificar o que é Scrum e o que é metodologia ágil. Na metodologia tradicional, se a gente for fazer um carro, a gente pensaria em pneus, o chassi, o vidro, porta, volante e vai um carro. A metodologia ágil, o Scrum, especificamente, já tem um outro tipo de pensamento. Ele pensa, por que eu tenho que fazer face a face até chegar a um carro, se eu posso pensar primeiro, se fosse questão de mobilidade, começar com um skate, um patinete, uma bicicleta, uma moto, para depois chegar num carro. Eu também trouxe um desenho para lembrar, não tão semelhante à história em si, que é a casa dos três porquinhos. Os três irmãos utilizam metodologia ágil, se fossem para parar para pensar. Ao invés de construir uma casa 100% pronto, eles começaram com uma casa de palha, depois uma casa de madeira, e viram que a efetividade melhor é uma casa de tijolo. Mas, ao longo do processo, eles fizeram várias entregas. Mais ou menos isso, a ideia de uma metodologia ágil, onde você tenha várias entregas e não somente uma única de início e final. Bom, então, como que é isso? O fundamento se baseia nessa metodologia Scrum, é o empirismo. É a famosa frase, já testou? Se vocês têm uma ideia e quer aplicar na metodologia ágil, a frase é, já testou a sua ideia? Bom, para que isso possa funcionar,
você precisa entender que tem 3 pilares fundamentais para funcionar essa metodologia. Transparência. Todo mundo envolvido na metodologia Scrum precisa saber todas as informações, precisa falar todas a mesma língua. Todos os envolvidos precisam falar a mesma língua. Maçã é uma maçã, banana é uma banana. Não podem falar frutas. Inspeção. Lei de Murphy acontece. É preciso rever e detectar precocemente as variações ao longo do projeto. Então, é muito importante inspeção ser um dos pilares do Scrum. E adaptação. Lei de Murphy, de novo, acontece. Muitas vezes, o que nós planejamos não é o que acontece. Por exemplo, no exemplo dos 3 porquinhos. O porquinho que pensou numa casa de palha, ele pensou no conforto, na praticidade, mas tem um lobo mau. Então, tem que ser flexível, adaptado. Vamos mudar para uma casa de madeira. O lobo mau foi mais esperto. Vamos adaptar e vamos tendo criatividades. Essa é a ideia. Para que isso funcione bem, é necessário ter uma equipe. E os valores Scrum é muito semelhante aos valores de uma equipe de alta funcionalidade. Por exemplo, o Scrum preconiza coragem, foco, abertura, respeito e comprometimento. Que são os valores essenciais para uma equipe de alta performance. A quem está interessado, são 5 disfunções de uma equipe que leva ao fracasso, né? Tem um livro muito bom sobre isso. Então, confiança é a base de tudo. Na ausência dela, não tem alta performance. O conflito é necessário para gerar ideia. O medo do conflito leva à disfunção da equipe. O comprometimento, a responsabilidade que leva a resultado. Bem semelhante aos valores do grupo. Bom, dado essa pequena introdução sobre o que é a metodologia Scrum, vamos falar sobre ela propriamente dita. Primeiro, precisamos entender quem são os personagens dentro dessa ideia de metodologia ágil Scrum. Bom, temos 3 personagens. Se conseguimos entender esses 3 personagens, a gente vai dar um grande passo para a execução da metodologia. Primeiro é Produto Owner. O Produto Owner é o dono do negócio. É o invocador do gênio da lâmpada. E lembrar do último filme do gênio da lâmpada. Se o invocador do gênio da lâmpada não especifica bem o que deseja, aquela zona cinzenta onde a entrega pode ser errada. Então, o produto owner é a pessoa que detém o desejo, o projeto, o que deseja que seja entregue. É uma das pessoas mais importantes do projeto, porque essa pessoa é o cliente. Segundo personagem, o Scrum Master. Não é à toa que na figura ele tem vários braços, porque o Scrum Master é a pessoa que faz com que o projeto aconteça. Ele não é o produto owner, não é ele que faz o desejo, mas ele precisa entender o desejo do produto owner. Não é ele que vai fazer o desejo acontecer, quem vai fazer é o time de desenvolvimento, que já vou falar, mas ele precisa entender como funciona o time de desenvolvimento. Ele é um facilitador. Geralmente as pessoas chamam ele de lead de projeto, mas eu vejo ele como o facilitador. Vamos dizer que seja o filme do Aladim. O gênio é o cara que vai fazer o desejo do Aladim, que é o produto owner. Nós, público, que temos a ideia do contexto, é o Scrum Master. Quando, ao ver de que o pedido não foi bem solicitado ou não foi bem compreendido, tem que agir para que quem está pedindo tenha clareza para quem está recebendo a demanda. E quem vai fazer a demanda é o gênio da lâmpada, é a equipe de desenvolvimento. É uma equipe que, por definição, só é de alta performance, porque ela precisa ser capaz de resolver tudo para atender o desejo do produto owner. Então, resumindo, temos o produto owner, que faz o pedido, temos o time de desenvolvimento, que realiza o pedido, o desejo, tem um Scrum Master, que precisa ver todo o contexto do projeto para garantir que o que foi pedido e o que vai ser entregue seja a mesma coisa. Pediu maçã, maçã. Banana, banana. E não maçã e entregar uma fruta. Bom, entendido sobre os personagens, vamos falar sobre os artefatos. Artefatos são os nomes que damos aos
produtos e as palavras, nomenclatura desse projeto. Então, vamos lá. Backlog do produto. O backlog do produto, em outras palavras, é o que é necessário ser entregue no final. Quem define isso? O produto owner. Eu desejo. E tem um tal do backlog do sprint, ou task sprint. Um backlog task sprint. O que é backlog task sprint? Lembra que eu comentei que na metodologia Scrum, a entrega é faseada, pode ser feita em fases. Desejamos um automóvel, um volante, porta, etc. Mas, para chegar num automóvel, ao invés de começar com rodas, com chassi, vidro, porta, podemos começar com patinete, skate, bicicleta. Então, essas pequenas entregas são os backlogs da sprint. Incremento. O que é incremento? Que uma entrega para a outra tente melhoria. Então, por exemplo, o produto final é um carro, mas combinamos que o problema, na verdade, é a mobilidade. E será que resolve com um patinete? Resolveu. Então, vamos fazer com que o patinete seja elétrico, um motor no patinete. Este incremento de motor elétrico é chamado de incremento. E um ponto mais importante, que precisa entender desde o início, pronto. É muito importante que todos os envolvidos, o Product Owner, o time de desenvolvimento e o Scrum Master, tenham o mesmo entendimento que é pronto na entrega. Porque se o pronto não for 100% transparente e entendido do mesmo... Né, se o pronto não for entendido da mesma maneira por todos os envolvidos, corre risco de entregar o que não foi pedido. Então, o pronto é muito importante como artefato do Scrum. Eventos. Vamos falar de evento do Scrum. Basicamente, o evento, estamos falando da sprint. O que é uma sprint? Sprint é uma fase de um projeto, é uma entrega, né? No projeto Scrum, você pode ter várias sprints para chegar num carro. Então, patinete é um sprint, motocicleta é uma sprint, o carro final é a última sprint, por exemplo. Então, cada sprint é considerada uma entrega. Cada sprint tem que ter uma meta. E cada sprint tem que ter uma previsibilidade início e fim. Pela metodologia clássica, a sprint varia de 1 a 4 semanas, pois que é ágil. E não pode ser prorrogado. Deu para entregar em 4 semanas? Tem que ser combinado. O que dá para entregar em 4 semanas vai ser em 4 semanas. Cada sprint só pode ser cancelado se o produto owner autorizar. Só ele pode cancelar uma sprint, pela metodologia Scrum. Então, se deu 4 semanas para fazer, você vai terminar antes, o produto owner que pode dizer termine. Caso contrário, tem que chegar até o final. É muito importante, principalmente para produto de software. Porque senão vai ser porque se toda hora vai ser cancelado uma sprint, o consumo de tempo para planejamento se perde. Como que eu vou falar agora? Por exemplo, por que a anterior, eu respondo de novo. Uma sprint só pode ser cancelado pelo produto owner, porque é muito custoso cancelar uma sprint. Por quê? Porque em todas as sprints começa com um planejamento. O planejamento envolve tempo de todos os envolvidos. É nesse planejamento que é definido o que é o meu backlog. O que eu desejo como backlog do produto final ou como eu desejo como backlog daquela entrega, daquela sprint. É nesse planejamento que define o que eu pronto. Vou dar um exemplo. Queremos um carro voador. Já fizemos um patinete no passado. Então, como podemos transformar um patinete num carro voador? Então, nesse planejamento, podemos falar, olha, já temos um patinete. O que podemos fazer para alcançar o carro voador vamos tentar construir um circuito magnetizado de suspensão e colocar materiais de suspensão em cima desse patinete. E, ao final, eu não vou entregar um carro voador, mas eu posso entregar para vocês um patinete voador. Essa discussão que tem que ser feita no planejamento entre o produto owner e equipe de desenvolvimento. Porque o produto owner vai dizer, eu quero um carro voador. E a equipe de desenvolvimento vai dizer, com o prazo que você me deu, e eu já tenho um patinete, o que eu consigo te entregar
construir uma pista de maquinetizado e colocar o patinete em suspensão, né? Essa reunião, esse planejamento é muito importante, porque é daqui que vai sair acordado ou pronto, para não ter frustração e nem falsas expectativas. Uma vez feito o planejamento, a sprint começa. E um detalhe muito importante, na metodologia Scrum, todo dia tem um encontro da equipe de desenvolvimento, onde todo dia as pessoas vão se encontrar e dizer, olha, ontem eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo que estava planejado e hoje eu pretendo fazer assim. Esses pequenos encontros logo no início da manhã, rápida, de 15 minutos, é que faz toda a diferença, como eu vou dizer no exemplo de aplicação. Porque rapidamente pequenos detalhes podem ser resolvidos. E na hora de entregar, é a revisão de sprint. Revisão de sprint é conhecida como apresentação do pronto. Após a sprint concluir, é dia de apresentar o produto que foi feito durante aquela sprint. A entrega, a apresentação da entrega. Nesse dia vai ter o produto owner, ou equipe de desenvolvimento vai apresentar, vai ter visitante, vai ter plateia e todo mundo vai olhar. Mas só o produto owner vai poder dizer se aquela entrega atendeu às expectativas, né? Uma vez atendeu expectativas, o produto owner pode dizer, eu considero esse produto pronto, não pronto, e vamos para a próxima fase. E não acaba aí. Um dos momentos mais importantes da metodologia Scrum é a retrospectiva. Essa retrospectiva não é para produto owner, não é para produto, e sim para a equipe. Por isso que eu considero a metodologia Scrum como uma filosofia. Aqui ele lembra a nós, quando ao final de uma entrega, é necessário fazer uma reunião introspectiva da equipe, é o momento de fortalecer os laços de confiança da equipe, porque todos os projetos, invariavelmente, vai ter discussões, discordâncias e pontos a serem resolvidos entre as pessoas, porque nós somos humanos, a gente tem discordância de opinião um com o outro. E na metodologia Scrum prevê isso, onde discordância de equipe tem que ser resolvida a cada entrega, porque nessa metodologia acredita que se demora muito para resolver, pode virar uma bola de neve e levar a equipe a disfunções. Então, olha como é bonito. Na metodologia Scrum prevê um momento após a entrega só para fazer uma revisão, uma discussão retrospectiva da equipe. O exemplo alguém poderia dizer sobre o nosso carro voador. Uma pessoa pode dizer, eu vi que uma sala maior foi benéfica para o projeto do patinete voador. Poderíamos ter uma sala maior. Outro pessoal, eu gostei da forma como trabalhamos na última sprint, na solução do problema. Parabéns para a equipe. E alguém pode dizer, eu senti falta de uma máquina café. E uma outra pessoa pode fazer, desculpa, eu me senti mal naquele dia que eu discuti com você. É um momento da equipe, é um momento importante para fortalecer a confiança. É um ponto que aqui no ProAsa nós exploramos demais. Bom, falando em ProAsa, o que é ProAsa? ProAsa é Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e Sistema de Saúde. É um programa criado desde 1972, um convênio entre HCFM USP e Fundação Getúlio Vargas, com Fundação Quero dos Estados Unidos. Eles juntaram e fundaram o ProAsa. Em 1976, entrou o programa da residência médica. Então, a partir de 1966, a residência de medicina preventiva da Faculdade de Medicina é uma das portas de entrada ao programa. E, a partir de 1996, a Escola de Educação Permanente do HC também tem uma porta de entrada para os alunos de programa, através de especialização lato sensu em administração de saúde. E também tem uma porta de oficina de formação para quem já fez curso teórico em administração hospitalar. Então, por ano, temos cerca de 20 alunos no ProAsa. Esses alunos, com exceção de alunos de oficina, que já tem carga horária, carga teórica externa, os alunos de medicina preventiva e da especialização têm uma carga teórica através do curso de especialização de administração hospitalar e sistema de saúde, CEAS, da FGV. É um MBA, né? E
do lado do HCFM-USP, a gente dá carga prática para esses 20 alunos. Só para vocês terem uma ideia do que isso representa em termos práticos, ter essa carga prática. Em 2020, no ano passado, em plena pandemia, os nossos alunos desenvolveram 76 projetos, dentro e fora do complexo HCFM-USP. Aqui estão o logo dos parceiros que receberam os alunos para desenvolver algum tipo de projeto. Então, com tantas atividades para tantas pessoas, e o grupo técnico é formado por 4 pessoas, a metodologia ágil é nossa aliada para que os projetos sejam entregues. Se tratar de aluno, tem um início, meio e fim. É diferente de um trabalho de trainee, onde tem 1 ano para desenvolver. Cada aluno tem cerca de 8 a 12 semanas para desenvolver cada projeto. Como exemplo, diagnóstico situacional de endoscopia pós-pandemia, consumo de oxigênio, lavanderia e piloto de telemedicina. Tanto que um dos primeiros projetos desenvolvidos no PROASA com metodologia Scrum rendeu uma publicação na revista Clinics. Os alunos, através de metodologia Scrum, conseguiram implementar um atendimento em telemedicina no ambulatório da gastroenterologia do zero, sem utilizar nada a mais, somente com recursos já existentes, em 8 semanas. Bom, como é que foi a nossa experiência aplicando o Scrum com os alunos? Primeira coisa, aula explanatória, com dinâmica. Os alunos precisam entender o que é Scrum. Essa pequena aula que eu fiz até agora foi dada para os alunos. A diferença que fizemos também com dinâmicas, exemplos reais, situacionais, onde eles trabalhando com pequenas simulações. Uma vez entendido com os alunos, aí partimos para projetos com metodologia Scrum. Tivemos que fazer algumas adaptações por ser um hospital de ensino com alunos e não uma empresa de software, como geralmente é empregada a metodologia. O produto owner, no nosso caso, geralmente é o gestor local, dentro do complexo HC, onde tem uma demanda para os nossos alunos. Então, é um gerente local, é um diretor local, está aqui, onde ele sabe o que ele precisa, ele que tem uma necessidade. A equipe de desenvolvimento são os próprios alunos daqui do PROASA. Ele, às vezes, também pode contar como parte da equipe de desenvolvimento funcionários locais, que respondem para o produto ONU, que respondem para o gestor local. Mas, a maioria das vezes, a equipe de desenvolvimento são os próprios alunos. E os Scrum Master? Quem faz o papel do Scrum Master? Os coordenadores técnicos do PROASA. Eu faço o papel do Scrum Master ou os outros coordenadores técnicos fazem o papel do Scrum Master. Definido esses 3 papéis, como que a gente fez a dinâmica do dia a dia? Primeira coisa, o backlog do produto. O backlog do produto é a demanda. O gestor local, geralmente, pede para nós uma situação e fala, precisamos de uma ajuda. Exemplo, diagnóstico situacional da endoscopia após pandemia. Houve uma necessidade de entender como a pandemia afetou o setor de endoscopia. Então, o backlog do produto, no caso, era um diagnóstico. Então, foi combinado com o gestor local de que, após 4 semanas, a gente entregaria um diagnóstico, um perfil sociodemográfico, com produção e dados financeiros sobre o setor em si. Uma vez combinado o backlog do produto, não havia até então necessidade de dividir a entrega em fase, então não tinha backlog stream, era o backlog do produto. Não havia necessidade de incremento, porque era um processo, mas eu vou dar, tem exemplo que precisaria de incremento. Foi definido como pronto um relatório final. Então, neste caso, do projeto de diagnóstico situacional na endoscopia, o backlog do produto era um diagnóstico. E o pronto é um relatório com os dados desejados. Um outro exemplo no projeto de avaliação de consumo de oxigênio foi um pouco diferente. Havia necessidade de entender como foi o consumo do oxigênio no complexo HCFM-USP no ano de pandemia. Como vocês sabem, o oxigênio é o principal insumo hospitalar no combate ao Covid. Então, como que foi o seu consumo em 2020? Então, definimos que, com o backlog do produto, o entendimento do consumo como
todo, desde o início até o final, com várias etapas até chegar. Mas a gente vimos que para chegar no que é desejado, precisamos primeiro fazer um diagnóstico de como foi o consumo, qual o meu consumo, quem consumiu mais, quem consumiu menos e como é medido esse consumo. Então, havia um backlog sprint, onde foi combinado com o demandante, falou, vamos entregar após 8 semanas, como eu consumo do oxigênio em si, no complexo, né? Quando o método público que é consumido por mês, por qual instituto, como isso é medido, como é que é se faturado, como chega a conta, como que pagamos. Este foi o primeiro sprint. Apresentamos. Gostaram. Fala assim, este é o pronto da primeira fase. Vamos pedir um incremento. O que vocês querem para chegar no produto final? Agora, o que vocês avaliem melhores práticas de obter oxigênio para consumo. Estamos, por exemplo, na fase de conhecer no mercado quais são outras formas de ter o oxigênio, não somente para o oxigênio líquido. Então, a equipe dos alunos estão estudando, por exemplo, neste momento, sobre como seria se o HCT uma usina de fabricação de oxigênio. Então, o backlog da segunda sprint quais são as modalidades de fornecimento de oxigênio possível para o nosso complexo. Para que depois da apresentação, provavelmente vai gerar mais um backlog sprint para chegar no produto final, que é um diagnóstico definitivo de como devemos tratar o assunto oxigênio no complexo. Bom, outra adaptação que tivemos de fazer em relação à metodologia Scrum original é com a duração. Como vocês viram, a metodologia Scrum preconiza 4 semanas, até 4 semanas de duração. Isso não é possível num ambiente hospitalar de ensino. Os alunos ele tem outras atividades, como curso noturno na GV, e o hospital tem outras atividades como assistência. Então, conseguimos adaptar muito bem os projetos de 4 a 12 semanas. Já teve projeto de 4 semanas, já teve projeto de 12 semanas, como também tem um projeto de 8 semanas, no caso de telemedicina. O planejamento é realizado logo após a apresentação do produto owner. Então, quando o gestor tem uma demanda, os coordenadores do PROASA com os alunos, escolhidos como equipe de desenvolvimento, faz essa primeira reunião chamada kick-off do que é necessário. No retorno, o coordenador do PROASA com os alunos faz o planejamento, o que a gente vai fazer para que seja cumprido a entrega. As reuniões diárias, devido aos alunos estão sempre em locais diferentes de estágio, porque muitas vezes estão em estágio enquanto faz um projeto paralelo, né? O legal da metodologia Scrum é que permite eles fazerem atividade complementar ao próprio grade de estágio. As nossas reuniões são feitas por mensagem no WhatsApp, né? Uma coisa que a gente achou que foi necessário acrescentar em cima da metodologia original são as reuniões de orientação. Por serem alunos, a gente abriu espaço para os alunos, quando diante de uma situação onde não são acostumados, geralmente tem a ver com questão de gestão de pessoa ou gestão de processo em si, eles podem vir e falar com o coordenador técnico do PROASA para tirar essas dúvidas de orientação. E uma reunião semanal entre todas as pessoas que estão em vários projetos. Então, por exemplo, atualmente estamos 4 projetos em andamento. Temos 4 duplas. Uma vez por semana, essas 8 pessoas se reúnem comigo e a gente discute sobre o andamento. Assim, todo mundo consegue compartilhar as dores com todo mundo para que a aprendizagem dos alunos seja melhor aproveitada, né? E a revisão do sprint é quando estamos prontos para fazer uma apresentação ao produto owner sobre a entrega. E a cerejinha no bolo, e que eu mais gosto dessa metodologia, é a retrospectiva. Uma vez entregue a apresentação, o produto owner dá um feedback positivo ou negativo, não importa, retornamos aqui para a PROASA e fazemos uma retrospectiva, onde é colocado todos os sentimentos positivo, negativo ou neutro em relação ao projeto. A gente trabalha muito esse lado onde os alunos, como o aluno se sente em relação a isso. Bom,
O resultado disso é que já agora, no primeiro semestre de 2001, conseguimos entregar 4 projetos de impacto com 8 alunos fora da grade. Isto é, 4 projetos com uma atividade complementar, além do que eles já entregam. O diagnóstico situacional da endoscopia, onde foi feito um diagnóstico de como está todo o serviço de endoscopia após a pandemia. Os alunos conseguiram entregar em 4 semanas todo o mapeamento do processo, apresentou todos os indicadores de produção e financeiro, margem média, consumo, de últimos 5 anos, e fez uma comparação com o ano de pandemia. Foi muito bacana. Fizemos também, com o mesmo molde, um diagnóstico situacional no ambulatório da gastrocirurgia. Fizemos também esse diagnóstico situacional do consumo de oxigênio, que deu um segundo projeto sobre a possibilidade de como fornecer oxigênio no complexo. E fizemos também um diagnóstico situacional do serviço de nutrição, que também gerou um segundo projeto de atualização, de continuação desse diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico em si, quando está um resultado esperado, há uma expectativa de execução, é o que está acontecendo. Bom, este foi o que planejamos falar hoje sobre a aplicabilidade de metodologias Scrum para vocês, aqui no Proasa, junto com os alunos. Eu espero que eu tenha sido didático e explicado como funciona e como nós adaptamos essa metodologia para a realidade hospitalar e universitária. Tendo dúvidas, vocês podem fazer e eu espero ter ajudado. Muito obrigado. Caio, parabéns pela apresentação, foi bem didática, né, sobre a metodologia. E já temos uma pergunta aqui, Elvira Duran, ela pergunta se pode oferecer um exemplo aplicado com a metodologia Scrum no ambiente hospitalar? Obrigado, Rose, boa tarde. Agradecer todo mundo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tem um exemplo, sim. Quando eu estava trabalhando como diretor de TI, a gente utiliza a metodologia ágil todos os dias. Eu me lembro vagarosamente, mais ou menos assim. Lá para 2015, eu acho, foi solicitado para nós, o produto owner do hospital pediu para nós, o desejo era acabar com fila de espera no térreo do hospital, na recepção. 0 fila de recepção. Esse é o desejo. Seria o backlog do produto final. 0 fila na recepção. A equipe, eu, no caso, era diretor tanto da equipe de TI quanto da equipe de recepção. A gente sentou tal, entendemos a demanda e estabelecemos alguns tipos de entrega. A primeira entrega era como seria um processo customizado da recepção no modelo de aeroporto. Então, não tinha nada de tecnologia, mas a gente entregou um novo fluxo de chegada de paciente. Não zerou a fila, mas a lógica da organização da fila reduziu o tempo de espera e propiciou a segunda fase, segundo sprint, que entrou a equipe de TI. Aí, neste momento onde a recepção conseguiu mostrar na prática, vamos dizer, analógica, as melhorias com as ideias, a equipe de TI entrou com a parte digital. Mais ou menos aí na segunda parte do sprint, vamos dizer assim, a equipe de TI, isso passou alguns anos, tá? Apesar de que o sprint, o Scrum tem que ser rápido, a gente, após a primeira entrega, o negócio começou a funcionar bem e paramos, porque estava funcionando bem, e a segunda penar precisava de investimento. Mas depois de um tempo, surgiu a oportunidade e viram que há uma possibilidade de uma segunda entrega sem aumento de investimento, porque era um dos impeditivos, que era a automação de digitação por parte do funcionário da recepção no lançamento da ficha de entrada, né? Fizeram isso rapidamente, acho que foram em 4 semanas, inclusive,
e funcionou para uma única agenda, uma automação de transcrição, está a abertura da ficha da recepção, que é uma das principais atividades da recepção. Funcionou. Aquela fila praticamente zerou de espera. Então, teve um incremento. Esse foi um bom exemplo de incremento. Da primeira pernada para a segunda pernada, teve uma automação. Aí a segunda pernada para a terceira pernada, foi um outro produto, uma outra sprint, viram como fazer com que mais de uma agenda funcione dentro de uma mesma agenda, né? Não vou botar muitos detalhes, mas o raciocínio era, se eu conseguir entregar no começo uma melhoria de organização de fluxo, é um produto, no segundo produto eu entreguei uma automação de uma agenda, e o terceiro produto é como eu faço um monte de agenda numa única agenda. Tanto que, quando resolveram esses 3 problemas, entregaram uma única solução de automação através do CPF, e zerou o tempo de espera lá embaixo, porque o paciente digitava o CPF e não tinha que mais esperar ninguém digitar a ficha de abertura. O que demorava 4 minutos para ser feito, fazia em 1 minuto e com direito a falar bom dia e tal. Então, não sei se isso atendeu a expectativa do senhor Elver, mas isso foi um exemplo de metodologia Scrum aplicado, apesar do espaço de tempo, mas na hora que começou a entregar os incrementos e viram possibilidades, foram bem rápido. Essa solução foi feita provavelmente, se for para pensar, tirando o intervalo de espera de um sprint para outro, cada sprint foi na casa de 4 semanas mesmo. Muito bem. E a Elvira pergunta, doutor Caio, se tem alguma publicação dessa experiência, ou da metodologia aplicada. A metodologia em si, a gente publicou como a gente fez com a telemedicina. A experiência da telemedicina foi muito interessante. No meio da pandemia, abril, né, do ano passado, não deste ano. A chefe da clínica, do ambulatório, desesperada, o que vão fazer com os pacientes, vai ter que cancelar a consulta, são todos pacientes crônicos. Aí a gente bateu o papo e falou, qual é o seu desejo final? Meu desejo final é poder atender meu paciente sem ele estar aqui. Esse é o desejo final. Aí eu falei assim para ela, perguntei, você tem dinheiro para investir? Porque a tecnologia existe. Não, a gente não tem nenhum dinheiro. Aí eu falei, o que podemos usar? Você pode usar tudo que já aqui está no ambulatório. Aí a gente fez uma visita no ambulatório e falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro testar para ver se funciona essa ideia de telemedicina, de teleconsulta, porque às vezes nem funciona. Aí ela topou, então a gente combinou com ela, a primeira entrega seria um piloto, para ela ter certeza de que aquilo funciona. Então, metodologia ágil tem essa vantagem, porque às vezes quando você faz, você descobre que não está certo, mas o importante é que deu certo. Então, em 8 semanas, a gente estabeleceu metas, a gente literalmente conseguiu fazer um ambulatório no meio do caos absoluto, sem utilizar nada a mais do que existe, no caso, o e-mail HC, o Google Meet, que vem com pacote de e-mail HC, o computador local, a câmera que tinha lá, o funcionário que tinha lá, a gente mapeou os passos e entregou em exatamente 8 semanas um modelo funcional de telemedicina, fizeram mais de 20 consultas, e no final, com essa clareza da entrega, surgiram pontos que precisavam ser resolvidos para uma grande expansão, que era um caso, faturamento, como seria faturar essas consultas, surgiram outras questões que depois viraram outro projeto, né, por exemplo, como o paciente recebe remédio, e o pedido de exame, não adianta ter consulta, mas os laboratórios estão fechados, esse tipo de questionamento, que levou outro tipo de projeto num espectro maior. E está publicado. E fizemos também uma experiência no Centro de Especialidade do Atendimento do Colaborador, está aqui do HC também, também foi 8 semanas, acho que 8 semanas é o nosso número mágico. Só para conceitualizar, durante a pandemia, o HC também tem funcionários que podem ser infectados pelo coronavírus. Então, o nosso centro de atendimento colaborador chegou a atender 3 mil
atendimento em um mês. Então, imagina a situação, profissionais de saúde com sintomas respiratórios aglomerados num espaço físico de, sei lá, 12 metros quadrados, né? Todo mundo espirrando e tal, imagina a sensação que é aquele local. Então, precisava entrar uma solução rápida que diminua o contato humano e também que diminua o tempo de espera. Aí, o engraçado é que, coincidentemente ou não, o projeto do Hackathon, né, que eu participei, era a automação desse processo de atendimento. Então, a gente pegou a ideia do Hackathon e implementou no centro de especialidade de atendimento do colaborador em 8 semanas. O artigo está para minha dissertação de mestrado e o artigo está esperando para ser publicado. Não reflete em si a metodologia, mas os resultados, muitos bons, estão lá. Então, espero em breve concluir minha dissertação e o artigo seja publicado. Esse é o único caso que vai ter alguma coisa ou já tem alguma coisa. Aí, Elvira, você aguarda, então, a publicação, tá bom? Vai ser na revista Clinics. Aí, doutor Caio, tem mais uma pergunta. A Ana Paula pergunta se é possível associar a metodologia às ferramentas Lean, como o A3, por exemplo. Não, eu só peguei o Scrum, porque o Scrum é mais didático. No dia a dia, quando a gente enfrenta um problema, principalmente no ambiente hospitalar, a gente lança mão de tudo. Este exemplo que eu citei da recepção, a primeira fase praticamente foi Lean. Que a organização do projeto foi pelo Scrum, mas no meio do projeto você usa Lean, você usa Kanban, você usa Six Sigma, você usa A1, A2, A3. O que eu gosto muito é juntar Lean com Design Thinking, porque com Lean você olha aquilo que você pode eliminar, e com Design Thinking você prototipa alguma coisa e logo já descarta ou funciona. Então, sim, a metodologia ágil, ele não funciona por si só. Não usa só isso ou só aquilo. Eu acho que um bom gestor é aquele que consegue pegar o melhor de tudo, de cada uma dessas metodologias, e adaptar no seu ambiente. Então, por exemplo, não tem como aplicar Scrum propriamente dito com um ambiente de formação acadêmica, porque não são programadores onde estão acostumados a sentar na frente do computador e não sair da cadeira. Não, aqui é muito dinâmico, tem assistência no meio. Então, sim, é bem-vindo, principalmente no ambiente hospitalar, misturar outras metodologias. Aí cabe o feeling do gestor para saber o que utilizar em cada caso. Eu só trouxe quando a Rose Keiko pediu para falar de metodologia ágil, eu falei, nossa, mas é muito amplo esse mundo, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, eu vou então especificar no Scrum e dar algum exemplo bem específico, justamente para vocês ficarem interessados e irem atrás desse assunto, porque tem muitas metodologias ágeis. Kanban, por exemplo, poderia ficar aqui a tarde inteira falando Kanban, que é muito bom também. Doutor Caio, estão sugerindo fazer um curso disso, viu? A gente está tentando fazer um curso disso aqui pelo Proasa, né? Quando a gente conseguir formatar o curso, a gente divulga aí com vocês, aí são bem-vindos para fazer parte. Isso mesmo. A gente tem bastante dinâmica e trabalho e teste. A gente, como eu disse, metodologia ágil é mais do que uma metodologia, é uma filosofia de vida. Eu aplico isso em casa com as crianças, um de 2 e um de 6. Como que você aplica? Com as crianças? É rápido. Então, por exemplo, as crianças não conseguem, por exemplo, a minha filha, 6 anos, não consegue pensar muito além de uma semana. Então, com ela, eu faço pequenas metas para cumprir de um dia para o outro. Se ela cumprir, tem prêmio. Com meu filho, então, tem 7 horas em hora, né? Tem 2 anos. Então, porque as crianças têm uma necessidade muito de ver acontecendo, né? Então, quando a gente quer fazer alguma atividade, por exemplo, com a Alice, eu fazer, Alice, vamos fazer isso, mas é agora, assim, tal. Aí ela fala, não, mas é muita coisa. Não tem problema. Então, faz o seguinte, vou citar um exemplo. Eu ia construir, posso dar exemplo, né?
ela queria montar uma armadura uma armadura da Mulher Maravilha, completa, com papelão, em um dia. Foi depois que ela viu o filme da Mulher Maravilha. Aí eu falei, peraí, não dá, em um dia não dá, mas podemos fazer o seguinte, eu posso construir uma espada agora com você, ou um escudo. Só que o escudo não vai estar pintado, a gente pode construir um escudo agora e depois pintar. Aí a gente vai trabalhando com as crianças lá em casa e ela vai escolhendo e vai participando. Então, assim, a gente também não fica louco com as grandes demandas. Então, por exemplo, ela pede um monte de brinquedo, né, toda hora. Aí eu falei, não, peraí, Natal é isso, Dia das Crianças é isso, Páscoa é isso. Funciona. Crianças aceitam muito bem metodologia ágil, porque é mais, assim, papum, né? Doutor Caio, o doutor Jaime pergunta, qual seria o maior desafio hoje para a metodologia Sprint? Você fala implementar o Sprint no hospital, com metodologia ágil. O maior desafio talvez seja disseminar, porque eu tenho certeza, muito de vocês já fazem isso na vida de vocês, no trabalho de vocês. Só que porque o bonito do metodologia Scrum, ele é muito empírico. O cara que escreveu isso, ele não inventou rótulo, ele só ficou observando quem faz coisa rápida e escreveu, e viram de que, vou dar um exemplo. Pegar exemplo, eu gosto de usar, inclusive com os alunos, exemplo do dia a dia, né? Porque usar exemplo de trabalho é muito difícil, acho que não dá para pegar exemplo de todo mundo, cada um tem um trabalho diferente, mas exemplo em casa é melhor exemplo. Eu vou dar um exemplo de eu e minha esposa, mas você pode pegar o mesmo exemplo com os pais, ou com o irmão, com primos. Se a gente for planejar uma viagem e a gente não combinar bem as expectativas, se a comunicação não for clara, que é um dos pilares, transparência, tem um grande risco que cada um quer viajar e fazer alguma coisa diferente na viagem. Então, a metodologia Scrum é muito interessante. Basicamente, ele fala, se for para resumir em algumas palavras, olha, eu sou um cara que eu consigo realizar seu desejo. E você tem que me dizer exatamente o que você quer. Aí o cara vai lá e fala desejo. Pergunta, é isso que você quer? Tem certeza? É aquela história, maçã com maçã, banana com banana. Porque eu acredito, a maioria dos problemas que nós temos hoje, inclusive em todas as áreas que a gente possa falar, é comunicação, é a clareza, a transparência e o entendimento mútuo do mesmo assunto. E quando as pessoas não entendem, não adianta, vamos brigar. Mas quando a gente entende, as pessoas vão entender que é difícil de entregar ou é fácil de entregar. Aí a expectativa fica alinhada. Experimenta isso no próximo Natal. Ao invés de, faça um amigo secreto na família, faça assim, geralmente quem é casado, faz um na família da esposa, um na sua família, né? Numa das famílias, vocês fazem amigo secreto, estabelecendo bem as regras, expectativas, etc. No outro, deixa livre. E vão ver qual que tem um resultado pior. Cá, ainda, doutor Jaime pergunta ainda, seria importante incluir como elemento para incluir ou estimular na cultura organizacional? Como é que é? Seria importante incluir como elemento para incluir ou estimular na cultura organizacional? A cultura organizacional é premissa, né? Porque se é uma empresa onde culturalmente as pessoas gostam mais de analisar metodologia, o contraste seria o metodologia em cascata, né? Que é aquele que você faz faseado. Então, por exemplo, se a cultura daquela empresa é construir o carro, roda, chassi, porta, vidro e depois um carro, mudar uma cultura é muito mais difícil do que você implantar uma metodologia ágil, né? Então, se a pergunta é, metodologia ágil é necessária uma cultura que aceita, sim, como, por exemplo, uma família de palmeirense. Por mais que sua metodologia ágil é eficiente, você não vai convencer eles a fazer uma festa de aniversário no Itaquerão. Né? Cultura vem em primeiro lugar.
Rose, vou precisar do carregador. Doutor Caio, Desculpa. resumindo, a gente poderia dizer que a metodologia ágil, ela integra equipes, ela reduz retrabalho e evita desperdício? Se você for pensar de que a metodologia ágil é um reflexo de equipe de alta performance, é tudo isso que você falou, porque equipe de alta performance é exatamente o que você falou, tem o melhor ambiente de trabalho, tem melhor resultado e melhor comprometimento, né? Só que o interessante é a metodologia ágil, o Scrum, a premissa dele é que seja um ambiente, cultura que propicia desenvolvimento de equipe de alta performance. Mesmo. Doutor Jaime hoje está... Professor, poderia comentar sobre a possibilidade de utilização da metodologia no planejamento estratégico da organização? Bom, se a ideia, se o desejo, né, se o Aladim quer um planejamento estratégico, então, se for aplicar uma metodologia ágil, estamos falando da fase de planejamento. Então, vai ter algumas entregas. Então, por exemplo, o Scrum Master vai ter que perguntar qual é o seu desejo, qual é o resultado, o que você quer no final do planejamento, né? O metodologia ágil não vai te trazer o resultado em si, mas ele pode propiciar você na organização. Então, por exemplo, no planejamento estratégico, o seu desejo, eu quero ter um planejamento estratégico onde as pessoas saiam contentes. O que exatamente você deseja desse planejamento estratégico? O segredo da metodologia Scrum é estabelecer bem o desejo para que a entrega corresponda exatamente à sua expectativa. Porque o que acontece? Supondo que o seu desejo fosse um pouquinho mais amplo. Eu gosto de metodologia ágil porque permite eu sonhar. Já me ensinaram, sonhar grande, sonhar pequeno, gasta mesmo ATP, né? Gasta mesmo energia. E com metodologia ágil eu consigo sonhar bem grande. Imagina que o Dr. Jaime quer construir uma metodologia de planejamento estratégico aplicável para qualquer instituição, onde saia de lá todo mundo felizes, com um plano fácil de executar, etc. Aí, eu, como equipe de Scrum Master de Desenvolvimento, eu vou perguntar assim para ele: legal, eu entendi seu sonho, entendi sua ideia. Vamos fazer o seguinte: primeira coisa, qual é a coisa mais importante para você nesse planejamento? Que você quer, assim, para a primeira hora? Aí eu falei, que todo mundo saia felizes. Então, tá. Então, se eu te entregar um modelo de planejamento onde as pessoas vão sair felizes com essa primeira entrega, aí você fala assim, ok, porque a metodologia ágil tem esse pensamento. Ao invés de você planejar de uma vez só um projeto de um ano, um planejamento perfeito, planejamento estratégico perfeito, eu faço assim, o que você quer de mais importante e eu vou montando. Porque um risco, se você fazer um planejamento de um produto perfeito, tem um grande risco de você perceber que aquilo não é o que você quer, ou aquilo é muito caro, existe muito investimento, e você perder todo o esforço. Enquanto na metodologia Scrum, ele vai falar assim, olha, vamos combinar o seguinte, eu vou te entregar primeiro um método onde as pessoas vão sair felizes do planejamento estratégico. Pode ser que no final, a minha ideia não sirva para você fazer um planejamento estratégico, mas você percebeu de que eu descobri uma forma de fazer todos os seus funcionários felizes. Então, o produto de as pessoas entrar numa reunião e sair felizes é um produto que pode ser aplicado em outras áreas. Essa é a vantagem da metodologia Scrum. Você consegue ter pequenas entregas úteis para seu dia a dia e não tem que esperar um projeto longo até o final para ter um fruto. Eu expliquei, né? Entendeu, professor Jaime? Tem uma outra, doutor Caio. Possível avaliar o impacto sobre a formação dos residentes do Prasakos mesmo utilizando metodologia ágil? Nós queremos, essa é uma ótima pergunta. Estou aqui no Plaza, eu entrei no junho do ano passado, seria a primeira turma. Eu diria que estamos ainda colhendo os primeiros resultados.
é uma das coisas que eu venho discutindo com a Keiko, com a Claudinha, com a Paula, com o corpo técnico aqui, como a gente consegue mensurar que a metodologia ágil trouxe ou não benefício na formação dos estudantes, né? O que a gente vê, na verdade, é o brilho nos olhos dele, né? Por enquanto, eu não tenho nenhuma avaliação concreta, objetiva, mas eu também não posso dizer que eu tenho comparação com o turma anterior, porque eu não tenho muito contato com o turma anterior. Mas a China pensando numa forma de como pode avaliar isso. O que eu sei é que eles estão trabalhando mais, entre aspas, do que antes de me conhecerem, porque agora estão entregando projetos extracurriculares e ninguém está reclamando até agora. Acho que pegando o link aqui da pergunta do Dr. Milton, quais, na sua percepção, as competências que esses alunos estão desenvolvendo utilizando essas metodologias ágeis? Eu não sei se isso é só... Eu tive a resposta em duas áreas. Quando eu era gestor de TI, quando a minha preocupação era com competências técnicas, né? Eu tinha muitos profissionais na área de TI e muitos gestores na área de operação, então a minha preocupação era a competência técnica e com metodologia ágil, como essas pessoas conseguem ver um resultado muito rápido, então, em curto espaço de tempo, eu consigo dar um feedback rápido para essas pessoas, falar, nesse último projeto, você melhorou muito nisso, né? Agora, com os alunos, como são alunos em formação, a nossa preocupação mudou um pouquinho. Eu me preocupo muito com a competência comportamentais. Por isso, eu falei na apresentação, a retrospectiva dos Scrum está sendo maravilhosa para a nossa experiência com eles. Porque eu vou dar um exemplo. Os alunos são alunos, né, ainda não tiveram uma experiência de emprego de longa duração. Então, esses pequenos projetos que são bem rápidos, eles têm uma vivência fantástica. Tipo, eles demorariam 1 ano para ter, eles estão tendo em 8 semanas. Exemplo real. Em um dos projetos, os alunos foram tão bem, mas tão bem, um grupo de 4 pessoas, uma se saiu tão bem que virou referência dos gestores locais. Aí, teve uma reunião que os gestores locais precisavam apresentar para os chefes deles. Então, os gestores locais queriam apresentar o projeto para o chefe deles e entrar em contato com o aluno referência no final do dia. Aí, o aluno ficou muito feliz pelo reconhecimento e tal, e aceitou apresentar no dia seguinte. Só que ele não se preocupou de avisar os colegas. Aí, no dia seguinte, faltando 5 minutos para começar a reunião, ele falou, pessoal, eu esqueci de avisar, mas o fulano então me pediu para apresentar para o chefe do chefe dele, e eu achei que não ia ter problema, eu já estou aqui apresentando, né? Os alunos não têm experiência, então eles não sabem que tipo de impacto pode causar. Aí, na hora que ele me contou essa história, aí eu olhei para os outros colegas do grupo dele, aí eu aproveitei, né, na retrospectiva, falei assim, eu perguntei para outra pessoa do grupo, como você se sentiu quando você soube que iria fazer uma apresentação para o chefe do gestor, e daria 5 minutos. Aí a primeira pessoa ficou acanhada de falar. Eu falei, não, agora é a hora de falar, é nossa retrospectiva. Todo mundo aqui é amigo, todo mundo aqui aprendendo, fala seu sentimento, porque seu colega não sabe o seu sentimento. E a pessoa falou um monte lá, eu falei, Vicente, de todas as palavras possíveis que vocês possam imaginar. Aí o menino falou, nossa, eu não esperava isso. Eu achei que era tranquilo, porque eu achei que vocês fariam a mesma coisa por mim, porque é uma oportunidade de mostrar o grupo. E como era muito tarde, eu achei que vocês estavam dormindo, eu não avisei. Aí no dia seguinte, é a primeira horário, a apresentação, então, assim que eu cheguei, avisei vocês. Então, na cabeça do menino, não foi nada de errado. E na cabeça dos colegas, vocês fizeram isso, não me avisaram, tal. E essa experiência foi muito rica para eles, porque todo mundo aprendeu a importância de comunicação entre a equipe, e não somente com o pessoal de fora. Eu não teria como passar essa experiência para ele, desse desenvolvimento comportamental em sala de aula. Então, a experiência de poder fazer projetos rápidos é que eles vivenciam fortes emoções em curto espaço de tempo, mais de uma vez. Porque em 1 ano, eles podem vivenciar isso 4 ou 5 vezes. São lições aprendidas, né? Para cada projeto
uma lição diferente, né, aprendida. Muito bem. É muito difícil dizer. Então, aqui eles aprenderam a importância de comunicação interna. O outro teve a experiência de o mesmo grupo fazer onde ele teve que entrevistar profissionais que tivessem categoria com formação diversas. Eles tiveram que aplicar empatia. Um dos alunos falou: nossa, foi tão legal entrevistar fulano, mas com o ciclano não consegui nada dele. Aí eu só perguntei assim: você aplicou a mesma técnica? Sim. Aí eu falei assim: qual é o background dessa pessoa e qual que é a história da outra pessoa? Aí eu fiz a pessoa refletir: realmente, essa pessoa tem uma história de vida bem diferente. Então, o fato de as pessoas começarem a perceber que cada um tem uma história de vida diferente, a gente acabou desenvolvendo esse lado de empatia, que é uma competência muito importante para um gestor, né? Então, cada projeto tem uma possibilidade e a gente aproveita. Muito bem. Pena que a gente vai ter que encerrar, mas eu acho, doutor Caio, que a gente vai sair com uma demanda daqui, viu? Montar um curso sobre metodologias ágeis. Como a gente já está montando, a gente divulga. Muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência. E, doutor Jaime, passo a bola para o senhor. Muito obrigada, pessoal.